Olá! Hoje encontraremos o Arcano 10, a Roda da Fortuna. Adoro essa carta. Na Roda da Fortuna, o que a gente pode perceber? A gente percebe aqui um círculo, né? E tem um homenzinho aqui em cima, bem no alto da roda. Tem um homem descendo, no sentido anti-horário. Um homem lá embaixo, né? Ali ao contrário daquele que está lá em cima, bem, né, paralelo a ele, e um outro subindo, tá? E existem aqui, isso no tarô mitológico, as parcas, né, as senhoras do destino. Uma dá o fio da vida, uma enrola o fio da vida e uma corta o fio da vida. Será que isso é só quando a gente nasce, de quando a gente nasce para quando a gente morre ali, né? Então assim, tá na maternidade, ali ó, nasceu, né? E aí, então toda a vida ela foi enrolada, e aí então quando cortou, pronto, ó, morreu ali, né? Ou tá no cemitério, foi cremado. Será que é isso que a gente está falando? Não, a gente não está falando disso. A gente está falando do ciclo de vida, morte, vida. E a gente está falando, né? Então essas deusas do destino, elas trazem as viradas da nossa vida, para a vida ficar bem emocionante, né? Então, o que essa carta fala? Ela fala que o que tiver que acontecer, irá acontecer. E que nós não temos controle sobre isso. O que a gente pode, de alguma forma, não controlar, mas a gente pode sofrer menos, ou pode até gostar, pode curtir essas viradas da vida, aceitando. E existe um grande ensinamento da Roda da Fortuna, que é assim, existe a borda da roda, que é onde estão esses homenzinhos, e essa borda da roda, ela é mutável. Você está lá em cima, aproveite bastante, você é merecedor, só que isso vai passar. Aí você está lá embaixo, né? Veja por que você está lá embaixo, não com culpa, mas analise o que te fez chegar aí e não se mate, porque isso vai passar também, isso só faz parte da vida, né? Ninguém consegue ter uma vida plana o tempo inteiro. E voltando ao grande ensinamento da Roda da Fortuna, então existe a borda da roda, que é esse lugar dos acontecimentos externos, e diante, né, desse movimento, dessa mudança, existe um lugar que é fixo, que é o centro da roda, que o mitólogo chamado Joseph Campbell, ele fala disso numa entrevista que ele deu, né, O Poder do Mito. Ele fala a roda da vida, né? E nessa roda da vida, né, o lugar do centro ele chama de bem-aventurança. Então, quando a vida me girar para cima, ali eu estou toda feliz, eu não vou pensar que eu sou a pessoa mais especial do mundo, né? Vou inflar o meu ego, tá errado. Eu vou pensar, para quê? Né? Qual a finalidade desse lugar? Assim, então, de repente, eu ousei ir para algum lugar, eu achava que aquilo dá certo, e o universo começa ali a conspirar favoravelmente para mim. Então, não é porque eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. De repente o universo está querendo dizer, olha, pegando uma lupa e olhando para as pegadas, que é por aí que eu tenho que ir, né? Então, assim, eu tenho esse reforço aí positivo e vou por aí, tá? Quando eu estou lá embaixo, também para quê? Né? Qual o sentido, qual o aprendizado que eu tiro disso? Eu tiro disso o aprendizado de perceber que eu sou forte, isso na próxima carta, né? Já o chamado aí para a carta da força a gente vai ver. Eu sou forte, eu consigo passar por essa situação. O aprendizado de ver que eu sou uma pessoa como outra qualquer, então não é, né, porque não comigo, e vai acontecer comigo também de eu estar lá embaixo, ou sim, dá a possibilidade de ver que eu fiz uma atitude que não era legal, que eu própria criei esse lugar ruim na minha vida, tá? Então a Roda da Fortuna ela fala disso. Então o eremita ele está ali no alto da montanha, ele precisou daquele período de isolamento, só que agora ele precisa voltar para a vida.
né? Então, às vezes você está ali quietinho, sua vida está indo bem, bacaninha, em algum momento algo acontece, vira tudo, né? E essa virada é a roda da fortuna. Como ela é uma carta que ela fala de destino, né? Em várias outras cartas do tarô, olha só, no carro você vai tomar as rédeas e você segue o seu desejo, né? De repente, deixa eu ver as cartas que a gente já aprendeu, tá? Na carta da Imperatriz, eu vou criar, vou gerar, no Imperador eu vou expandir, no Mago eu vou experimentar, mas né, aqui fala que eu tenho que viver o que eu tiver que viver. Então assim, né, num campo de futebol, numa partida de futebol, eu tô ali na frente, tá? Sou centroavante e alguém me deu um passe, eu tenho que matar no peito e chutar pro gol, seja lá o que for, ok? Então vamos ver a carta da Roda da Fortuna passando na mandala para a gente entender bem ela nas posições, ok? Como é que ela seria, né, a tiragem dela na 13ª posição, o que ela está querendo dizer? Então assim, como eu tenho feito como eu fiz nas aulas anteriores, sempre começando a falar, se a pessoa ela vem nessa influência, eu vou mudar um pouquinho agora, tá? Vamos botar que eu estou tirando um jogo para você e o nosso jogo ele é de hoje para frente, de hoje até daqui a 6 meses. Então a roda, ela fala de mudanças internas. Na 13ª, ela está falando de mudança interna. E a gente já viu, né, como a roda ela fala muito de destino. O que é o destino? O destino são questões inconscientes que não foram trazidas à consciência e que elas estão aparecendo como destino, tá? Então sempre o dentro e o fora, sempre a mesma coisa, uma conexão ali, né, acontecendo simultaneamente. Então aqui, olha, a vida ela vai tentar te botar para o fluxo natural dela. Por isso uma carta kármica. Então aquilo que a gente falou lá no comecinho, né, talvez na aula inaugural, a gente falou, né, das 3 cartas kármicas dos arcanos maiores: sacerdotisa, roda da fortuna, julgamento. Sacerdotisa é aquela que contém os mistérios, que vela e que revela. A carta do julgamento, ela fala de alguns fantasminhas e fala de questões hereditárias às vezes, e fala da necessidade da gente romper com essas questões hereditárias. E a roda da fortuna, ela então fala da necessidade, voltando ainda para o julgamento, da transmutação daquele karma. E a roda da fortuna, ela vai aparecer para te dar a possibilidade de resolver esses karmas, né? Então a gente pode pensar ali em karma como missão. Por isso que ela não é uma carta nem positiva nem negativa, apesar de eu não gostar muito de trabalhar com isso, mas o que eu falei, né, na carta do eremita ali, nossa aula anterior, ela é uma carta neutra, então de repente ela não está te respondendo tanto, ela fala espera mais e reflita, ou às vezes ela é uma carta não, você vai ter que esperar tanto, você vai estar comendo mosca numa cisma, você cismou e você está ali batalhando por aquilo, ao invés de renovar e olhar para outras coisas. E aqui a roda da fortuna, ela te dá a possibilidade dessa renovação, né? E ela te fortalece. E não pensando na questão causal. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela olha muito para uma questão de causa e efeito. Existe causa e efeito? Existe também, mas não existe só causa e efeito, né? Existe a questão também da finalidade. Então, assim, tem a causa e o efeito, mas independente disso, de agora para frente, eu vou pesquisando ali, eu vou tateando no escuro mesmo qual a finalidade dos acontecimentos, eles vão me levar para onde. Então isso a roda da fortuna traz, tá? E em cada virada da nossa vida, a gente vai encontrando a roda da fortuna. Quando eu perguntei, né, no comecinho, será que é de quando a gente nasce ali, ó, nasceu, deu tapinha no bumbum do neném, ele chorou, para quando a gente morreu, né? Isso é a roda da fortuna? Não.
mas o que está contido em todo esse processo, em todas as viradas. É a virada da vida, é uma carta muito interessante. Então é uma carta interessante, mas se você busca o centro da roda, né? Aquela parte da bem-aventurança. Se você fica ali para cima, para baixo, né? Isso te gera uma instabilidade emocional e acaba que você não consegue aproveitar tanto essa beleza que a vida está te proporcionando. Então a gente está na roda full time, a gente está o tempo inteiro ali, mas em alguns momentos a gente tem umas viradas que balançam mais a gente, né? Para cima ou para baixo, tá? Então, uma pessoa, voltando agora, né? Que ela tira uma primeira mandala e no centro está a roda da fortuna, ela vai ser atravessada por essa energia sempre, tá? Mas a roda da fortuna é uma carta que ela traz a regência de Júpiter. Júpiter, que é um planeta que ele fala da expansão. Então, se a minha vida tem movimento e se eu não me perco, esse movimento ele me dá crescimento, tanto interno quanto externo, né? Eu vou ali, o que o destino está trazendo para mim, né? De que modo eu estou vivenciando isso, e isso pode ser o melhor dos mundos. Nessa entrevista do Joseph Campbell, ele falando, né, da roda da vida e da bem-aventurança, ele fala que na crise de 29 nos Estados Unidos, né, aquela crise super conhecida, uma tragédia ali, crise financeira, então muitas pessoas se matavam mesmo, né? Foi uma grande tragédia, assim, parou a vida econômica, muitos negócios quebraram e ele era um estudante ali e ele precisava ingressar numa universidade, ele precisava entregar um trabalho X e ele tinha muito material para estudar e ele não tinha dinheiro, porque ninguém tinha dinheiro e ele começando a vida, então, e nesse momento não tinha dinheiro mesmo. E ele descobriu uma cidadezinha no interior que tinha um senhor ali que adorava acolher estudantes, que cobrava um preço assim bem baixo, mas ele oferecia casa e comida, assim, uma pensão e um quarto bem simples, que era o que ele precisava, tá? Então ele tinha juntado um dinheirinho e ele conseguiu se manter ali durante um tempo. Então ele falou que foi uma tragédia para muita gente, foi exatamente o que eu precisei naquele período. Então assim, aquilo para ele foi uma bem-aventurança. Então tudo depende do ponto de vista. A gente vai ver essa questão de ponto de vista também lá na carta do enforcado, né? Que ele também, ó, tá ali às vezes de cabeça para baixo, às vezes não, ele se apresenta, mas a gente pode desvirar a carta, né, e brincar com o enforcado, assim, né, no modo natural ou invertido, que o invertido dele seria a posição natural, né, quando a gente subverte o enforcado. Mas vamos voltar aqui para a roda, tá? Na posição 1, como é que essa pessoa está sendo vista e ela está se percebendo, tá? Ela está se percebendo numa mudança. Nossa, a vida girou, ou a vida deu um giro, ou existe uma grande instabilidade. E aí isso não é legal, né? Quando a gente está instável, né? Não tem... Se a gente fizer uma brincadeira, eu vou começar a rodar. O ideal não é assim, ok, antes de você começar a rodar, você acha um ponto fixo e toda vez que você rodar, você, né, olha para aquele ponto. Aquilo faz você, quando você parar de rodar, não ficar tão tonto, né? A mesma coisa aqui na roda. Então aqui fala de uma virada ou fala de, né, um momento de instabilidade na vida, gerando instabilidade emocional, ou a vida ela não está instável, mas a pessoa está instável emocionalmente, tá? Então como é que estaria esse conjunto aqui do jogo, né? A roda da fortuna na posição 1, trazendo essa virada, e a carta da força no centro. Então a força, ela fala que essa força ela precisa ser testada e que o leão ele não pode subjugar ali o humano. O humano ele tem que vencer, ele tem que ter uma interlocução com eles, mas ele não pode vencer, ele não pode sucumbir, né? Então é esse momento onde parece que o ego está sendo confrontado. O ego, então, aquilo que é o conhecido para mim, né, a minha parte racional, mas ali um racional mais superficial até e mais blindado,
a vida ela está trazendo para você viradas, e como é que eu vou lidar com isso através disso. Então uma virada pode ser uma promoção pode ser algo maravilhoso, ou pode ser algo que de repente, nós estão me pagando bem mais, mas estou tendo um nível de cobrança, um nível de estresse gigantesco. Como é que eu estou lidando com isso? Foi bom para mim ou não? Tá? Então sempre poder olhar ali. A roda da fortuna na posição 2, no financeiro. Então ela fala de uma virada, é muito fácil isso, tá? Ela pode estar falando de uma instabilidade, ou se a sua vida financeira estava bem lá para baixo, ela fala de uma virada positiva. Ela é sempre o avesso, né, daquilo que estava. E se a sua vida financeira está muito boa, cuidado que podem ter gastos, algumas coisas que surjam, né, não para te botar lá para baixo, ela não está falando de uma perda total. Até porque é uma carta que ela fala de sorte, tá? É uma carta que também traz sorte, né? Aliás, sorte ou azar, a gente, né, lida com isso, parece que é algo do destino. Nossa, mas eu tô com sorte, nossa, eu tô com azar. Mas o que está trazendo isso? Se você ampliar sua consciência, você vai ver que essa maré de positivo ou negativo, ela está querendo te trazer alguma coisa. Então aqui fala disso, ou de alguma instabilidade, né? Aqui no caso, sai no trabalho a carta da Lua, e no financeiro a roda da fortuna e a carta da justiça, aqui naquele triângulo, né, que a gente fala, sempre quando olha a mandala, a gente tem que olhar para esse triângulo, nos estudos e saúde. Então, estudos e saúde aqui, bom, tá? A carta da justiça nessa posição, ela é muito boa, mas a Lua, ela fala de uma confusão mental. Então tem uma insegurança em relação ao trabalho, a pessoa não está trabalhando, ou ela quer dar uma virada na vida e ela está insegura para dar esse passo. E a roda da fortuna no financeiro também trazendo isso. É uma junção, né, da Lua com a roda da fortuna que traz, ela já denotaria uma confusão mental, um período de instabilidade grande, né, esse sentimento na pessoa. Até uma pessoa mais segura, mas ela passaria por um período de maior insegurança, tá? Não ruim, não está dizendo que vai ser ruim, mas a sensação de insegurança, ela vai se fazer presente. Aqui, a roda da fortuna, na posição 3, então, ela, né, falaria aí é regida por Júpiter, então falaria do signo de Sagitário, ou ela falaria de alguém na família que tem uma grande instabilidade emocional, tá? Então, essa pessoa, ela vai, né, de repente tem alguma coisa envolvendo ela que você vai ter que estar mais presente, alguma coisa que vai chamar a atenção, tem alguma coisa ali de uma virada, tá? E como ela é uma carta kármica, aí quando eu falo, pode ser alguém vivo ou morto, nesse caso, sempre de todas as cartas kármicas, pode ser alguém morto mesmo, assim. Então, né, tem alguma coisa pendente ali, de família, alguma coisa que ficou, era uma pessoa que era instável, né? Então, aqui falaria, nos próximos 6 meses, a gente tem que tentar estabilizar um pouco essa instabilidade que vai aparecer. A roda da fortuna na posição 4, né, na posição da casa. Então aqui pode falar de uma pessoa que se mudou muito, ou de uma família que se mudou bastante. Seria interessante a pessoa tentar acalmar em algum lugar, estruturar em algum lugar, tá? Para seguir. Aqui pode falar que a pessoa acabou de se mudar ou que está pensando em se mudar, mas se você estiver pensando em se mudar, pensa nisso, em algum lugar para ficar, para trazer uma estabilidade, algum lugar que seja a sua cara, né? Aqui, a posição 4, ela fala da casa, pode ser a casa de origem, pode ser a sua casa atual, mas ela pode estar falando também da família. Qual a tua ligação na tua família? É uma ligação, isso, né? Olha a finalidade. Para que você nasce nessa família? Quais são os pontos positivos? Será que você está conseguindo ver o que tem de positivo nessa família? E poder olhar o negativo e tentar não ser tragado por isso, tá? Nessa instabilidade, que às vezes não é sua, mas foi um aprendizado.
Então, se a minha mãe é uma pessoa muito instável, ou meu pai, se eu convivi com instabilidade durante muito tempo, eu fui me constituindo com isso ali no meu cenário, de repente isso vira um hábito, mas não necessariamente isso é seu, tá? Isso é meu, né? Tá? Então vamos lá. Aqui, nos amores, né? Então a roda da fortuna, ela traz um movimento, e nesse destino, o que aconteceria? Então assim, primeiro movimento, sua vida estava parada, significa que você vai conhecer algumas pessoas, significa uma virada, de repente eu estou sozinha, pode ser que eu conheça alguém interessante e que isso estabilize a minha vida afetiva, né? Chegando também a roda, uma parte que é interessante, como ela fala de chegadas e saídas, assim, não está dizendo que quem vai chegar vai sair. Pode ser que chegue e saia, mas às vezes você conhece alguém, você se torna muito amigo daquela pessoa, aquela pessoa te apresenta alguém, e aí apresentou e a pessoa sai da sua vida, tá? Então, assim, alguém que traz alguém com alguma função. Então, essa questão de uma função existe aqui, seja a função de trazer o movimento, seja a função de ampliar a rede, ela traz essa conexão, né, e esse movimento, tá? Aqui pode falar também na posição 5, que a pessoa, né, o consulente, ele vai estar com uma instabilidade. Então, assim, se está já numa relação, tem momentos que eu estou super dentro dessa relação, tem outros que eu não tenho muita certeza. Ou tem momentos que eu estou certo dessa pessoa, tem outros que eu não sei se eu quero, de repente, dar uma escapulida, como é que seria. Tá? A roda da fortuna, ela tem um jeito meio que, se você não for para esse ponto fixo, realmente você se perde. Tá? Como é uma carta que ela não traz muito a questão racional, ela está falando mais de energia ali muito do inconsciente, então é alguma coisa que, se você não achar o ponto fixo na razão, aí você fica bem perdido mesmo, tá? Mas é uma carta positiva, uma carta boa. Essa carta de que tudo é passageiro. Então no Eremita, né, tinha aquele lado tão fixo, né, tão rígido ali no sentido negativo, e essa carta ela vem para derrubar essa rigidez e ela fala, olha, tudo é passageiro, aproveite. Né? Agora o passageiro, mesmo dentro de algo fixo e estável, mas existem as várias fases ali dentro de uma relação, ou de um trabalho, ou da tua relação com a tua casa, isso vai mudando, né? Isso vai mudando e pode se transformar em algo maior, melhor, tá? Então aqui no relacionamento falaria disso. Quando você se relaciona com alguém que é da roda da fortuna, a roda da fortuna, quando sai, assim, né, se sai na casa 5, então o consulente, se ele está com alguém, ele tem certeza que aquela pessoa que é um encontro kármico, que não é uma coisa de bobeira, né? Tá? Quando sai na casa 7 também, às vezes o outro tem certeza que ali que é um encontro kármico. Na 8 normalmente vai ser. Vamos rir agora um pouco, né? Você sai e em uma semana você encontra 3 vezes uma mesma pessoa na rua. Se ela não te interessa, você não está nem aí. Se ela te interessa, tá vendo? Né? A vida tá botando no meu caminho, mas 3 vezes, né? Eu fui pela outra rua, tal, e encontrei. Então, às vezes, a gente quer imaginar também que aquilo é algo kármico, que aquilo, né? A gente fantasia um pouco isso, tá? Mas quando ela sai na posição 8, ali está trazendo realmente algo que, o que é kármico? Eu tenho que aprender algo com aquela pessoa, existe um aprendizado, não é uma relação, não vai ser uma relação qualquer. Ela pode ser importante por ser extremamente positiva e ela pode ser importante por ser extremamente negativa. Mas, assim, ela não vai passar em branco, tá? Então, a roda da fortuna aqui na posição 7, ela pode estar falando, né? Caso você esteja sozinho, de uma rotatividade ali, né? Uma rotatividade de parceiros, tá? E dependendo da época que você esteja vivendo, é isso. Você vai vivendo e vai escolhendo, né? Assim, a maré pode estar boa, então isso pode ser visto como uma maré boa, ou isso pode ser visto de uma forma, que não é legal, eu quero tanto ter alguém, um parceiro fixo e tal, uma parceira fixa,
né? E tá essa rotatividade, essa living la vida louca e, né, não estou curtindo muito isso não. Mas aí, então, vamos prestar atenção nesse momento, por que que isso seria positivo para mim? Ou será que eu estou me expressando claramente quando eu conheço alguém do que eu quero, o que eu estou buscando? Será que isso está sendo claro para a pessoa? Ou será que eu passo, né, alguma coisa de, né, tá tudo bem, eu tô ali, tô na pista para negócio? Também poder olhar um pouco para as próprias atitudes, tá? Aqui, na posição 7 ainda, pode falar de alguém que chega, mas alguém que tem muitas questões. Então, uma pessoa que tem instabilidade emocional. E aí você precisa perceber se isso é uma fase e que vale investir nessa pessoa, ou se não é uma fase, a pessoa é instável e daqui a pouco você não vai conseguir segurar o ritmo daquela pessoa. A pessoa vai acabar, aquilo do ser tragado, né? Ela vai acabar te arrastando para essa instabilidade e se você perceber que você está mais triste do que feliz, que você está muito inseguro, que tem alguma coisa que normalmente você não é e você está ali, então é o momento de deixar ir, tá? A roda, na posição 8. Então ela está falando isso de um encontro kármico. Num casal pode estar falando também de gravidez, tem um movimento, tem algo chegando, né? Então pode falar de uma virada de um estágio dentro de um relacionamento, mas a roda, ela é aquilo que a gente não estava imaginando muito. Talvez a gente deseje sabendo que está desejando, talvez a gente deseje sem saber que está desejando e, né, tem aquelas viradas que acontecem, blup, e como é que a gente lida com isso, tá? Mas é interessante, para a pessoa que estava numa vida mais paradinha, é uma carta que vai trazer todo esse movimento que é legal, a gente tem que lidar com isso, né? A roda na posição 6, saúde e estudos. Então a roda ela pode nos estudos trazer um interesse por uma gama grande de assuntos, ela pode mostrar, né, assertivamente alguma coisa que faz parte ali da tua natureza, do teu ser, o encontro kármico ali positivo, algo que precisa ser vivido e aprofundado, tá? Então isso, nossa, super me encontrei, né, tem a ver. E ela pode também, na saúde, falando, né, o tempo inteiro dessa instabilidade emocional de um período que não é tão interessante, um período um pouco sofrido, tá? Porque em alguns dias você está melhor, em outros você está pior, você precisa analisar o que está mexendo tanto com você, né? O que está desestabilizando tanto aí a tua cabeça ou as tuas emoções, o que está mexendo tanto. É algo que não tem como deixar de ser vivido, e aí a gente tem que aceitar mesmo, e mexe mesmo, não tem como, até aquilo passar, ou é alguma coisa que de repente eu tenho como, saída rápida pela direita e deixa todo mundo ali, e isso não tem necessariamente a ver comigo, tá? Então, em termos de saúde, fala de uma instabilidade ali, às vezes a cabeça ela não vai estar muito legal, e sentimentos não muito legais, tá? A roda da fortuna, na posição da espiritualidade, ela tem muito a ver, né? Então, se você conseguir aquela conexão que você já vem conseguindo ali em alguns arcanos que a gente passou, né? No último, o eremita, que é da sabedoria, de tentar achar aquela luzinha lá dentro, se você conseguir dar continuidade aí, né, e plugar na sua bem-aventurança, qual a finalidade desse acontecimento, isso está me levando para onde? Isso é uma carta que, ao invés de te dar essa instabilidade, ela vai te dar a possibilidade de olhar as mudanças necessárias a serem feitas, mas com uma direção. A tua finalidade, ela está ali, né? Existe aquela bem-aventurança. Eu acho, nossa, esse é o motivo, né? Esse centro da roda é o motivo pelo qual é uma das cartas assim que eu gosto bastante, né? De falar disso. Olha, a nossa vida não tem como fugir disso, vamos embora, vamos encarar isso, e tudo tem uma finalidade. E quando você está muito mal, que você sabe que aquilo tem uma finalidade, aquilo está te polindo de algum modo, e que você, né, segurando a barra ali, sendo corajoso, mesmo morrendo de medo, mas que você vai sair dali melhor do que, né, quando você foi parar ali.
Isso é algo que é bem encorajador e bem bonito mesmo, né? Tá? Vale a pena. Então a roda ela fala disso, e no psiquismo fala do quê? Você em conexão com a vida, com o fluxo da vida sendo lançado para cima ou para baixo, e como é que você lida com isso. E é interessante porque é uma carta também de coincidências. Então, nossa, muitas coincidências, sincronicidade, muita coisa, você é um imã das sincronicidades, tá? Porque aquilo é uma forma, né? Você pode achar que aquilo é besteira, deixa pra lá, mas não é. Então, assim, e também aprender a limpar. Lembra o que eu brinquei ali, né? Nossa, é alguém que me interessa, eu acho que é então a pessoa da minha vida que eu encontrei 3 vezes na semana. E se é alguém que não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Eu não vou fazer conexão nenhuma. Então, isso é uma questão do ego. Então, você tem que também aprender a discernir, né? Lembra a justiça, ela sabe, ó, discernir, dissecar. O eremita também dá um tempo para analisar. Nesse momento aqui, a gente já tem recursos para isso. Porque juntando o 1 com o 0, né, o que sai? O 1 do mago. Então o mago não é um brincalhão. Então assim, por trás disso também tem a brincadeira, né? Assim, tem a brincadeira da vida, né, do destino, do roteirista, de Deus rindo da gente. E de repente, o que é algo que o meu ego ele está sendo ali levado por esse desejo, né? Eu quero consumir aquilo, ou algo da alma, onde o ego ele precisa autorrealizar essa alma. Então a roda ela vai te dar essa oportunidade. A roda no trabalho, ela pode estar falando de uma mudança dentro do seu próprio trabalho, uma mudança de trabalho, um período de muito trabalho, então a pessoa meio, né, correndo para lá e para cá e tal. Mas fala de uma carta interessante, saiu agora a roda, o julgamento está na posição 2, e seria algo muito de uma profissão genuína, a pessoa nasceu para isso. Nossa, ela não se vê fazendo, ela até se vê fazendo outras coisas, mas ali ela é muito realizada, tá? Muito interessante. Então ela tem algo que atravessa ela e que flui através daquela profissão. É uma missão mesmo. A pessoa nasceu para aquilo, ela vai ser muito talentosa naquilo. A roda nos inimigos ocultos, a gente veria essa questão, né? Se o bom é estar no centro da roda, o ruim é estar só na borda da roda. Então você fica meio que assim um joguete do destino, né? É aquela pessoa que não acontece uma coisa né? Eu recebi, acho que esse exemplo eu já dei em outra carta, tá? Mas vamos para ele novamente. Eu recebi uma ligação que eu esperava muito, assim, que legal. Aí, eu recebi, assim, teve essa ligação, mas de repente deixou um recado e eu não peguei, eu perdi. Pronto, meu mundo caiu. Então, assim, a pessoa isso é bom, isso é ruim, e acaba que eu não estou centrada. Meu centro, ele tá, né, projetado no externo. E acaba que dentro, qualquer soprinho mais forte, eu derrubo, assim. Então, a roda da fortuna, ela fala, se estruture melhor. Se estruture melhor porque a vida, né, que o tempo inteiro eu estou falando isso, são altos e baixos, você vai passar por isso. Tem estradas floridas, ensolaradas e outras acidentadas, e para você chegar onde você tem que chegar, você tem que passar por por essas estradas todas, assim. Então a roda, ela fala de essas mudanças, eu não sei como é que eu vou lidar com isso, e eu me sinto vulnerável, eu me sinto frágil a essas mudanças. Eu acho que eu vou dissolver aqui, que eu vou, né, diluir, tá? Então isso realmente não é bom de ser sentido. E a roda da fortuna, como presente que o universo dá, ela traz boa sorte, ela traz viradas, ela traz aceitação do fluxo da vida, ela traz, né, a possibilidade de olhar para as finalidades e para as bem-aventuranças, ou seja, uma carta maravilhosa, tá bom? Então a gente se encontra na próxima aula.